Senhores e senhoras, eu até entendo a tensão do plenário e também de Vossa Excelência, que numa crise como esta, eu que fui constituinte, cheguei na Constituinte e nunca mais saí do Parlamento, graças ao povo gaúcho, 4 mandatos de federal e o segundo de senador. Nós estamos prestes, senhor presidente, e vai acontecer, afastar 2 presidentes em praticamente 1 ano e meio. Nesses meus 32 anos de parlamento, não vi isso. E falo com uma certa autoridade, vou dizer por quê, presidente. E vou continuar na mesma linha do senador Álvaro Dias. Há 1 ano e meio atrás, antes do impeachment da presidenta, mas percebendo a armação que tinha sido feita e que ia passar o impeachment, eu apelei para as eleições gerais. Não fui entendido por alguns, mas pela maioria do povo brasileiro, com certeza, que já na época diziam nas pesquisas que 85% era favorável às eleições gerais. Nesse momento, presidente, eu quero lembrar que tem uma proposta aqui na Casa, assinada por 32 senadores, pedindo as eleições gerais. É possível chegarmos nesse entendimento se houver, como foi a fala aqui, de todos os senadores. Não teve um senador que foi à tribuna no dia de hoje e que não pediu que o presidente renuncie. Num gesto de grandeza, em nome do país, em nome de 210 milhões de brasileiros, a crise só aumenta cada dia que passa. Me lembro que até o fim do ano falavam em 11 milhões de desempregados. Hoje estamos em torno de 15 milhões de desempregados. A situação e a gravidade dessa crise, senhor presidente, aumenta cada dia que passa. E só por isso é que eu venho à tribuna, de forma muito equilibrada e tranquila, pedir ao presidente da República, ele pode fazer esse gesto. Eu sei que eu ouvi de muitos senadores, não, mas ele renunciar, ele vai preso. Essa é a tendência, veja a gravidade dos fatos. Mas poderiam ser construídos entendimentos, tipo um grande pacto, como foi de Moncloa, na Espanha, num certo momento, que encaminhasse que ele ficasse em prisão domiciliar, respondendo pelos atos. O que não pode, senhor presidente, é nós aqui, e fui muito solidário nessa parte ao pronunciamento do senador Lazier, não pode senadores, deputados, não sentarem e não apontarem o caminho. O caminho melhor é a renúncia. Mas se o presidente não tiver coragem para renunciar, que já fizeram outros presidentes na história do país, e não só desse país, vamos apostar, então, que o Tribunal Superior Eleitoral, que eu casualmente dizia ontem pela manhã num vídeo que eu fiz ao vivo para o país, que no dia 6, eu dizia ontem pela manhã, o presidente Temer seria afastado pela Suprema Corte Eleitoral. Dizem os juristas que se ele for afastado, há espaço sim para as eleições gerais, para as eleições diretas. E se isso é verdadeiro, eu faço um apelo aqui ao Tribunal Superior Eleitoral. Se até o dia 6, dia que está marcado, e por isso eu estou com essa data na minha cabeça, porque eu falei ali ontem pela manhã, eu dizia, eu não entendo, ninguém fala, mas dia 6 está marcado o afastamento do presidente, eu não vejo ninguém falar. Eu digo na grande mídia, não via nada falar. Mas eu sabia que estava marcado, porque me avisaram. Me parece que eles já sabiam que tinha algo no submundo aí circulando. E por isso apontavam já para o processo ser, oxalá, concluído no dia 6. Senhor presidente, eu lembro
a história de outros países, falava aqui naquela questão do mercado comum europeu, e me lembro que a primeira pessoa a falar naquela tribuna foi Lídice da Mata. Ela disse, Paim, lá, na crise, mediante um referendo, se fica ou não fica no mercado comum europeu, instalou-se a crise e eles anteciparam as eleições 3 anos. Qual é o problema de nós aqui anteciparmos 1 ano, senadora Vanessa? 1 ano. Eu insisto muito que em tempo de guerra nós damos a vida em nome da pátria e todos avançamos para cima dos inimigos e levamos muitas vezes nossos filhos, como mostra a história, de 18, 21 anos, e muitos morrem. Por que nós ficaríamos agarrados no cargo e o presidente também não aceitando a antecipação das eleições por 1 ano? Esta saída, senhor presidente, é a melhor, não adianta ninguém inventar. Não adianta inventar. Todos sabemos que a saída é política. Da decisão política, senhor presidente. E me perguntava numa emissora, se não me engano, de Pernambuco, hoje pela manhã, porque eu tinha que estar em Pernambuco essa hora. Suspendi a viagem para Pernambuco e para o estado vizinho também. Eram 2 palestras sobre essa crise. E eles entenderam, senhor presidente. E por isso estão aqui. Querendo ajudar nesse debate, somente ajudar. Por que nós todos não apontamos o caminho, esse que, para mim, pode unificar esse plenário das eleições gerais? Se houver discordância entre as gerais e para presidente e vice, bom, vamos ver o que é possível. Não em cima de nomes, eu dizia, senhor presidente. Me perguntaram, mas qual é o nome que tu acha que pode unificar o país? Digo, para mim, nome não é o mais importante. Importante é um projeto de nação. Vamos ver. Cada um apresente o seu programa para o país. O PSDB apresente o programa com o seu candidato, o PT apresenta com o seu candidato, o PDT apresenta com o seu candidato, a Rede apresenta com o seu candidato, o PSB apresenta com o seu candidato. Enfim, se eu defendo a tese de uma grande frente ampla pelo Brasil, senador Jorge Viana, uma parte de Vossa Excelência é uma satisfação para mim, como também da senadora Vanessa, e de imediato eu deixo ambos escolherem qual fala primeiro. Senador Jorge Viana. Falo eu? Obrigado. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o nosso presidente João Alberto e até esclarecer. Eu acho que o momento é tão delicado. Vossa Excelência sabe que eu sempre sou ponderado. E óbvio, né? Tinha um colega que eu divido das posições dele, o senador Álvaro, tenho posições completamente diferentes da dele, mas acho que o momento exige de cada um de nós alguma contribuição, porque eu não venho aqui, nem faço essa parte, para tripudiar em cima do momento que a gente está vivendo, para tentar tirar diferenças dos, vou aqui até usar esse termo, de nossos algozes que nos tiraram do governo, de jeito nenhum. Porque eu acho que o povo brasileiro agora precisa de cada um de nós o que temos de melhor, e não o que temos de pior, sinceramente. E o Senado é a casa que pode fazer um pouco isso. Né? E se ficarmos aqui o dia inteiro conversando, ouvindo uns aos outros, tentando uma solução, tanto melhor para o país. O pior é fechar a porta. Ou ficarmos aqui gritando uns com os outros. Mas eu queria parabenizar Vossa Excelência, senador Paim. Eu estou com minha assessoria estudando a Constituição, senador João Alberto, que nós temos que pensar, realmente, com todo respeito à figura humana, os colegas que estão aqui agora tendo que se esclarecer, ou se justificar, ou atender decisões judiciais, que eu não gosto de tripudiar em cima de ninguém, não devemos fazer isso. Muito bem. Mas o presidente Michel Temer, né, ele não foi eleito presidente da República. Em circunstâncias que nós divergimos, nós chamamos de um golpe, ele assumiu a presidência, apoiado por setores importantes da elite brasileira, não tem apoio da sociedade brasileira e tem apoio numa agenda que a maior parte do Brasil não aceita e que está sendo enfiada goela abaixo no Congresso. Diante disso tudo, nós estamos vendo situações gravíssimas que foram feitas, não mais por um delator, é algo diferente, foi uma ação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, junto com um colaborador que fez escuta do presidente da República, Michel Temer, e de colegas senadores, de pessoas. Então, é uma coisa muito mais grave do que o que estamos vivendo. A imagem do Brasil no exterior está um caos. Estamos diminuindo. Estamos nos apequenando. A nossa democracia foi ferida de morte há um ano atrás com o impeachment. O que fazer agora?
Sinceramente, eu espero que o presidente Michel Temer tome a melhor medida. Ele nem foi eleito para esse cargo. Ele pode ajudar o país nessa hora. A renúncia não é um gesto diminuído e pequeno. É um gesto possível numa hora dessa. Ou vai esperar que a crise se agrave, que a incerteza tome conta do país? Como é que estão as pessoas que moram nos lugares mais distantes, querendo saber o que é que está acontecendo aqui em Brasília? Por isso é importante a Rádio Senado, a TV Senado, a presença de nós todos aqui com o nosso presidente João Alberto, que pacientemente está ali, cumpridor do regimento, sim, mas se Vossa Excelência não tivesse aí, nós não estaríamos nem tendo sessão. Por isso que eu o parabenizo. O senhor tem coragem, senador. Mas nós temos que ficar, se for o caso, o dia inteiro, entrar pela noite, pensando alternativas. Minha assessoria está buscando. Temos que chamar o Conselho da República? Nunca foi acionado esse dispositivo da Constituição. Qual é a saída? Só não dá para, com uma agenda perversa dessa, que mexe na estrutura do Estado brasileiro, que estava sendo viabilizada aqui à custa de 160 bilhões de desonerações, de anistia, em troca de cargos, o Brasil seguir nesse rumo. O Brasil não aguenta mais. Eu parabenizo Vossa Excelência, senador Paim, e acho que agora é a hora de cada um de nós pensar como é que nós podemos trazer a tranquilidade para o povo brasileiro, trazer um pouco de fé e de esperança. A crise parece que tinha que se agravar, como se agravou ontem, para poder a gente começar a pensar na solução. Vamos pensar a solução todos juntos. Construir uma solução que traga de volta o respeito ao Congresso, que está perdido, que traga a independência dos poderes, mas que, essencialmente, traga fé e esperança para o povo brasileiro. Muito bem, senador Jorge Viana, pelo seu equilíbrio, tranquilidade, é isso que nós precisamos nesse momento. Porque eu acho que não é um momento só de marcar posição, é de apontar solução. E é nessa linha que eu entendo que todos estão falando aqui, todos. Vossa Excelência foi o primeiro a falar, claro, colocando seu ponto de vista, mas apontando, dando resposta à sociedade. E aí, senadora Vanessa, que eu já aguardo o seu aparte com uma enorme satisfação. Foi uma das primeiras, hoje de manhã, inclusive, a se posicionar nesse plenário. Agradeço o aparte concedido por Vossa Excelência, senador Paim. Primeiro, também quero registrar a forma equilibrada como Vossa Excelência vem agindo nesse momento. Eu acho que esse deva ser o sentimento a tomar conta de todos nós. Apesar de que sei que muitos gostariam de vir à tribuna mostrar um monte de vídeos de colegas nossos dizendo que tem que investigar a corrupção, de pessoas que defendiam 10 medidas contra a corrupção estarem envolvidas diretamente e terem sido presas na operação do dia de hoje. Mas não é esse espírito que deva tomar conta da população e, sobretudo, de nós, que somos os responsáveis. Vossa Excelência toca muito bem nisso. Já passa a debater como é que nós sairemos dessa situação, porque é isso, o povo brasileiro espera, no mínimo, isso do Congresso. Senador Paim, eu concordo com Vossa Excelência, não há outro caminho que não seja o aprofundamento da democracia. O aprofundamento da democracia significa chamar a população brasileira nesse momento de crise grave. Aliás, nós dizíamos isso na época do afastamento da presidenta Dilma. Ela própria disse: se eu perdi o apoio do Congresso Nacional, portanto, perdi as condições de governabilidade, porque a maioria não quer mais me apoiar, então vamos às eleições diretas, eu abro mão do meu mandato. Ela dizia isso, num gesto nobre. É isso que o Temer tem que fazer. Tem que sair da presidência, porque a pauta em torno da qual formou-se a unidade para que ele assumiu o poder, essa já está inviabilizada. A nossa briga aqui ontem, senador Paim, era pela reforma trabalhista. Nós estávamos apavorados com a reforma trabalhista, não é, senador Paim? Eu dizia, senador, com certeza. Como é que nós não vimos antes essa quantidade de pontos absurdos que contém o projeto, um retrocesso nunca visto na história nas últimas décadas? Não só rasgar a CLT, mas colocar no lugar da CLT uma lei protetiva do empresariado, uma lei protetiva do patronato contra o trabalhador. Então, essa pauta já foi. O que nós precisamos é de eleições diretas. Eu pedi a parte a Vossa Excelência para dizer, senador, a democracia em primeiro lugar. Antes de mais nada. Ah, mas a lei prevê a Constituição, eleição indireta. Não. Vamos agora sim fazer uma concertação nacional, a concertação do bem, a concertação do aprofundamento democrático, e vamos mudar a Constituição.
Vamos prever eleições diretas. Aliás, as leis já estão sendo mudadas. O governador lá do meu estado foi cassado. E sabe o que vai acontecer, senador Paim? Eleições diretas marcadas já para o dia 6 de agosto. Nós vamos às urnas, o povo do meu estado eleger um novo governador. Nem é o segundo colocado, nem é o vice-governador, não, eleições diretas. Então, esse é o caminho. Então, acho que Vossa Excelência tem agido desde a hora que chegou nesse plenário. A gente tem procurado conversar com todos os senadores. Não há mais senador que foi a favor ou contra o impeachment, o golpe da Dilma. Não, acabou. Passou aquilo, que nós precisamos defender a democracia agora. Nós temos que olhar para frente. E agora tem que ser a maior parte desse Congresso Nacional. Eleições indiretas não resolverá o problema do Brasil, não resolverá, senador. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo equilíbrio e pela forma como se manifesta. Cumprimento Vossa Excelência, até porque, e vou passar já para o senador Lindbergh, teve um senador que me procurou ali e disse, Paim, nós vamos para as eleições ou poderemos ter um retrocesso histórico nesse país, inclusive, ele lembrou para mim os idos de 64. Eu nem quero pensar nisso e quero apostar na capacidade dos 81 senadores de construirmos um caminho via as eleições diretas. Senador Lindbergh. Senador Paulo Paim, cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Nós estamos aqui desde cedo. Eu, sinceramente, senador Jorge Viana, acho que essa casa tinha que estar cheia. É uma crise gravíssima, os senadores tinham que estar aqui. Talvez sejamos chamados hoje a tomar uma decisão mais tarde, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu estou conversando com muita gente aqui, sinceramente, não há clima para nenhuma outra saída que não seja antecipação de eleições. Tem gente aqui falando, são teses, não, um nome de consenso, nós não vamos participar de nenhum acordo para tentar eleger alguém de forma indireta. Como eu também não acho apropriado algumas saídas que estão especulando. Não, o Temer saindo, sai Eunício, sai Rodrigo Maia, assume Carmen Lúcia. Não. Para nós é eleição. Tem que ter um processo eleitoral. É só o povo que pode eleger um presidente da República com força. A gente vai ter o nosso candidato, mas o PSDB tem um deles, o PMDB é o deles. Os outros partidos apresentem nomes. É a democracia, o voto é o povo. Em momentos de crise, dá para se construir consenso. Eu ontem fiquei impressionado porque cheguei tarde em casa e fiquei vendo nas televisões, liguei a Globo News de 15 minutos, era dizendo, não pode eleição direta, é inconstitucional, não pode eleição direta, é inconstitucional. Era uma campanha. E eu esclareço aqui para eles, nós podemos mudar a Constituição, pode ter uma concertação política. Tem um senador aqui que todo mundo sabe que é meu desafeto, o senador Ronaldo Caiado, do DEI. Defendeu a eleição direta. Eu também vi. Defendeu a eleição direta. Na TV. Quem sabe a crise é tão grande, que nós achamos que não somos só nós. Inclusive, é um momento que pode haver uma unidade no país. O país está muito dividido. Eu estou convencido que tem muita gente que foi para as ruas contra o PT, que não gosta do PT, mas que sabe que não dá para o Temer continuar. E que tem que ter uma saída que passe por eleições. Então, essa não é uma bandeira só nossa. Eu acho que tem que ser uma bandeira para tirar o país da crise. Agora, eu queria fazer o último destaque aqui. Eu vou falar daqui a pouco e vou falar sobre isso. A imprensa sobre isso não se pronuncia. O presidente do Conselho de Administração da JBS era Henrique Meirelles, o atual ministro da Fazenda. Era o principal executivo. Tudo isso que estão falando de crimes em 2014, o principal executivo se chama Henrique Meirelles. Então, isso tem que vir à tona, porque estão fazendo delação, aceitando crimes que foram cometidos pela empresa. Seu principal executivo não sabia disso. Eu, sinceramente, vou fazer daqui a pouco um pronunciamento, mas, na verdade, nós queremos uma investigação também envolvendo o ministro da Fazenda, que eu acho que tem que sair do governo como tem que sair Michel Temer. Volto a dizer, querem esconder isso do país. Presidente do Conselho de Administração, principal executivo da JBS, se chama Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda. E lógico. O tempo de Vossa Excelência encerrou. Eu vou conceder agora para Vossa Excelência concluir, por gentileza.
os 20 minutos combinados, que quando aqui cheguei, combinei com os senadores, por gentileza. Os últimos 5 minutos? Olha, eu tinha aqui o senador Recouf, senadora Fátima, senadora Lazier, senador Medeiros, mas eu gostaria muito de ouvi-los, mas gostaria muito, muito. Eu lamento muito, presidente, que não possa, mas recebi aqui agora uma informação que, senhor presidente, importante, que no meu ouvido aqui soou como um abraço, como um carinho, como algo que a gente gosta muito de falar. Eu mando um beijo no coração de todos vocês, que dê abraço a homens e mulheres, que o senador Recouf, é uma informação importante. Nesse momento, o senador relator Ricardo Ferraz anunciou que está suspensa, se depender dele, a reforma trabalhista. Fiquei sabendo agora, aqui pela assessoria, muito importante, acho muito importante isso, e que eu vejo que a senadora Vanessa confirma que realmente ele anunciou. O caminho é esse: suspenda-se a reforma trabalhista e a previdenciária na Câmara e no Senado, e vamos construir uma saída. E o novo presidente eleito, ele vai ter condição de apontar o que tem que ser mudado na tributária, na política, na reforma política, na previdenciária, na trabalhista e tantas outras que ele assim entender. Senhor presidente, eu queria com muito carinho aqui deixar o meu abraço aos 4 senadores que queriam me fazer uma parte, não puderam: o senador Recouf, senadora Fátima, senador Lazier, que estava ali esperando desde o início, e o senador Medeiros. Acredito, senhor presidente, pela unidade que percebo aqui, que não tem situação nem oposição agora, tem senador e senadora convicto que nós vamos achar a saída. E a saída será, naturalmente, por um processo que permita ao povo escolher o melhor programa, seja desse ou daquele partido. Todos apresentarão o seu programa e o seu candidato. Senhor presidente, eu quero deixar como lido, porque não vou usar mais do que esses 30 segundos, esse meu pronunciamento, que foi feito mediante um artigo, no dia 13 de maio, foi publicado na Folha de São Paulo, com o título Eleições Gerais Já. E um outro, que na verdade é do Índio. Quem é o Índio? É o presidente da força da Intersindical. Edson Carneiro, o Índio, secretário-geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, que com muita competência ele demonstra com 5 pontos o quanto que é grave, o quanto que é uma trabalhista, como também a reforma previdenciária. A todas as centrais e confederações que se mobilizaram, eu sempre digo que o mestre lá em cima, só ele é o senhor da verdade. E ele está iluminando essa casa, e o primeiro passo foi dado. A reforma trabalhista não está mais como prioritária na pauta, foi tirada de pauta. A reforma da Previdência, eu calculo que também, lá na Câmara, não será votada. E, com isso, nós vamos debater, sim, aqui, como será o processo das eleições diretas, a partir que o presidente Temer, mediante acordo ou não, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, estar afastado. É isso, presidente. Agradeço, inclusive, a tolerância de Vossa Excelência. Você é sempre muito gentil comigo. Me deu 4 minutos a mais. Obrigado, presidente.